Ok. Então, vamos lá, gente. Boa noite. Vamos lá. Dando continuidade naquilo que a gente começou ontem, a respeito das dimensões, tudo mais. Aí aproveito para tirar dúvida de alguém, se alguém ficou com dúvida, certo? E já vamos começar a partir um pouco para a parte de raciocínio de vocês aí, tá? Vocês começar a queimar um pouco as pestanas de vocês aí. Perfeito? Só para finalizar um pouco do que a gente já conversou ontem, eu trouxe aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Vai, meu filho, coopera. Cooperou. Tá. Eu tinha falado para vocês ontem do quarto de solteiro para 2 camas, né? E eu tinha comentado que o quarto de casal ele ficaria um pouquinho menor que aqueles 3,70 m, tá certo? E ficaria um pouquinho maior que que os 5 metros quadrados, tá? Então, fazendo conforme a norma 15.575, que diz que no quarto de casal tem que ter uma cama de casal, pelo menos um criado mudo, não é obrigatório ter 2, pode ser um criado mudo apenas, e um guarda-roupa, mais a área de circulação, tá? A gente vai ter uma situação de um dormitório com aproximadamente 6,96 metros quadrados, tá? A situação que a gente tem aqui é um exemplo, tá? Onde a gente tem o quê? O criado mudo, a cama e do outro lado o criado mudo. Aí vocês podem perguntar, mas eu sou obrigada por 2? Não, pode ser apenas um criado mudo. Porém, eu sou obrigado a prever a área de circulação para os 2 lados da cama, certo? Eu acho que aqui, fica mais fácil. Agora vocês conseguem enxergar o mouse, né? Então, deixa eu ver se eu ponho aqui. Caneta. Aqui. Então, eu sou obrigado a ter o 0,50 tanto de um lado quanto do outro. É muito comum a gente ter aquela situação de uma cama de casal onde um dos lados é encostado na parede. Isso não é legal, tá certo, gente? Aí você assim, mas eu aproveito melhor o espaço do dormitório para um outro armário, alguma coisa assim. As pessoas que já são casadas ou têm um companheiro, dorme com outra pessoa, tudo mais, sabe que não é nada cômodo e confortável quando a pessoa que dorme do lado da parede, se ela acordar mais cedo do que a outra, quando ela levanta, ela tem que passar por cima de quem está deitado. Acaba acordando. Então, é extremamente desagradável, tá? Por esse motivo, a recomendação de ter o quê? O espaço de 0,5 metro de ambos os lados. E ao pé da cama, também o espaço do 0,5 metro, tá? Para circulação. E neste caso aqui, também para poder possibilitar a abertura do armário, independente se o armário for
com porta de correr ou porta de abrir, certo? Eu sempre tenho que pensar na área de circulação, a pessoa que vai o quê? Caminhar ao redor do móvel. Tudo bem até aí? E no caso do terceiro dormitório, apenas uma cama, ou, se quiser optar para a questão do beliche, né? O que a norma 15.575 diz? Uma cama, criado mudo ou uma mesa de apoio, tá? E um guarda-roupa. Tá? Então, lembrando, esse criado mudo colado no guarda-roupa não é interessante, tá? Então, essa disposição aqui não é a melhor de todas. Por quê? Você tem que movimentar o criado mudo para poder abrir o guarda-roupa, tá? Então, assim, a pessoa que desenvolveu esse layout aqui não foi a mais feliz de todas, não. Tá? Mas contempla o que a norma pede, que ela solicita, tá? Mas eu, particularmente, abomino. Mas a gente tem o quê? O espaço dos 50 centímetros, tá? Apesar que, dependendo da distância que eu tenho neste sentido aqui, eu posso colocar cama neste sentido, né? O guarda-roupa no outro, e, enfim, quando é uma, que seria o terceiro dormitório, né, para uma cama, a disposição fica muito mais fácil, né? Por quê? Obrigatoriamente, eu tenho que pensar naquela circunferência de diâmetro de 2. Aí eu posso trabalhar assim, com com a minha área de 5 metros quadrados no mínimo, tá? Tranquilamente. Tranquilo até aí, gente? Então, agora... Beleza. Vamos passar para as áreas molhadas, que essa parte também é chatinha. Principalmente porque agora entra com a 90/50. Bom, nas áreas molhadas, tá? Tanto no Código de Obras, quanto na 15.575, 15.575, tá? Eu falo tanto no número da norma, tem horas que ela vira uma trava-língua para mim, tá, gente? O que ambas dizem? Que no caso de cozinha, tá? O ideal é que ela tenha de largura mínima, tanto cozinha quanto área de serviço, mínimo o quê? Um diâmetro, eu consigo inserir uma circunferência de diâmetro de 1,5 m. Em outras palavras, tem uma largura de 1,5 m, certo? E o comprimento indefinido, que acaba acontecendo o quê? Muitas vezes nas construções a gente tem as cozinhas corredores,
né, aquelas cozinhas que são aproximadamente estreitas, né, entre 1,5 m a 2 metros de largura e de comprimento de 3 metros, 3,5 metros, tá? Porém, existem alguns itens mínimos que a gente tem que respeitar, prevendo que vá caber, tá? Se vai de fato ter ou não, a gente não sabe, porque a gente não sabe o que o cliente vai querer colocar lá, certo? Mas a norma já deduz os itens mínimos que as pessoas vão querer, tá? Quem são esses itens mínimos? Aí a gente volta para nossa tabelinha. Aqui, cozinha, tá? Lembrando que a tabela 21 da parte 1 da 15.575, né? Tá lá, cozinha. Quais são os equipamentos que tem que ter em uma cozinha? Para eu pensar projeto, tá? Quais são os itens mínimos? Fogão, geladeira, pia, armário sobre a pia, um gabinete. Quando entende-se gabinete, seria o armário debaixo da pia, tá? Um apoio para refeição para 2 pessoas. Esse apoio para refeição pode ser um balcão ou pode ser uma mesa, tá? Então, é isso que ele põe como um mínimo, tá? Ah, eu posso ter mais informações? Pode. Menos é que eu não posso, tá? É muito comum o pessoal perguntar, ah, mas se eu quiser colocar um micro-ondas, pode pôr, tá? Que não pode tirar o fogão. Ah, mas eu quero pôr um fogão coquetupe. Pode pôr o coquetupe. É um fogão, sem problema nenhum. Tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Então tá. E na tabela 2, as dimensões que o código não, perdão, a norma traz para a gente aí. Tá? Porém, a área de circulação, ela altera. Ela não é mais meio metro. Ela passa a ser 0,85. Por que que ela não é mais meio metro e passa a ser 0,85? Alguém arrisca? Cadeira de rodas? Não. Quem ainda mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém mais? Acidente? Não. Voltando à pergunta. Por que é que o espaço de circulação na cozinha, tá, não é mais de 0,50 e sim 0,85?
para que caibam duas pessoas ao mesmo tempo, se locomovendo ali? Não. Por ter cadeiras? Também não. Gente, a resposta está na tela. Tudo bem, tá pequenininho, mas tá na tela. Não sei, talvez por causa do fogão que tem que abrir o forno. Quase isso! Por causa da geladeira. A geladeira tem 0,70. Ela tem 70 de largura. Quando você abrir a porta da geladeira, ela tem 0,70. Então, se você tiver 0,50, ela não abre. Certo? Entenderam aí? Vamos lá pro desenho. Aqui, ó. Está a minha geladeira aqui. Perfeito? A porta dela está exatamente aqui. Aqui é a portinha dela. Aqui é a portinha dela. Se eu abrir essa porta e eu tiver somente meio metro, e essa porta tem 70 centímetros, na hora que ela fizer o giro, ela abre? Não, né? Vai ficar faltando quem? 20 centímetros. Por isso do 85. Para ter espaço para conseguir abrir e ainda ter o quê? Um espaço para pôr o quê? A minha mão junto com a porta. Com ela totalmente aberta. Ela aqui. Quando estiver aberta para ficar aqui, ó. Enxergaram o porquê? Uma dúvida, as geladeiras cresceram com o passar do tempo? Porque então como que eles aceitavam os 50 no passado? 50 centímetros? Então, Ou estava eram muito maiores? nos apartamentos. As geladeiras, elas estavam ficando, sabe como? Nos apartamentos. Elas estavam ficando de lado, e as portas estavam ficando aqui, ó. O motor de lado e elas estavam vindo de lado aqui. Tem muito apartamento que a gente entra que elas estão assim. Vocês podem reparar. Ou elas estão quem? Com a porta de frente, justamente com a entrada da cozinha. Para justamente a porta abrir para o vão da entrada. Se vocês nunca repararam, prestem atenção. Tudo bem até aí, gente? Por isso que a recomendação é que essas cozinhas não tenham menos que 1,5 m. Tá? Só por esse motivo. Bobeira. Coisa pouca.
No caso da área de serviço, aí sim, acaba tendo a situação de ter um pouco menos que 1,5 m, apesar da recomendação é de manter 1,5 m, né? Principalmente se a minha lavadora de roupa for de abertura frontal. Se ela for de abertura superior, não influencia muito, não. Mas se ela for de abertura frontal, né, que é aquelas que lava e seca, né, aquelas 2 em 1, que é meu sonho de consumo, aí sim, isso daqui, 0,5 m apenas na frente da lavadora é complicado. Dúvidas? Com relação à questão da acessibilidade, se eu for pensar conforme a norma 90/50, tá? A minha cozinha, ela tem que ser bem mais larga, tá? Porque eu tenho que prever na área útil da cozinha. O que eu digo como área útil, né? A área de circulação, nesse caso aqui, tá? Só na área de circulação, seria o quê? O trecho mais estrangulado, que é o trecho aqui da geladeira, tá? Então, aqui onde eu tenho 85, eu teria que ter obrigatoriamente, no mínimo, 1,20 m. Por que 1,20 m? Para que o cadeirante possa realizar o giro da cadeira de rodas com um pouco mais de tranquilidade. Tá? 1,20 m para o cadeirante fazer o giro de cadeira de rodas não é o ideal ainda. O ideal seria 1,5 m, dependendo do modelo de cadeira de rodas. Tá? Mas com 1,20 m ele já consegue fazer a manobra. Tá? Não com muito conforto, mas ele já consegue fazer a manobra. E a norma 90/50 diz que com 1,20 m já é o suficiente. Então, nesse caso, então não seria 85, seria 1,20 m de área livre para poder fazer a manobra com a cadeira de roda. E tem situações que o cadeirante, tá, ele é obrigado a o quê? Pegando aqui um exemplo da área de serviço. Ele tem que ir de frente, tá? Ao invés de voltar, perdão, ao invés de fazer a manobra de giro para voltar de frente, ele tem que voltar de ré até chegar no espaço suficiente para fazer a manobra e voltar, tá? Isso daí o próprio cadeirante tem essa consciência, tá? Que nem todo lugar ele vai conseguir ter o espaço para fazer a manobra. Tá? Então, não queiram achar que todo lugar tem que ter o espaço para o cadeirante fazer a manobra. Estou falando isso pelo seguinte, que existe uma corrente do pessoal que leva muito a ferro e fogo, essa questão da 90/50, que acha que em tudo tem que deixar o espaço para o cadeirante fazer a manobra. Tá? E o próprio cadeirante fala que tem situações que ele sabe que não dá para fazer manobra. Então, ele mesmo tem que se dirigir um espaço mais amplo para poder fazer isso. Tá? Então, assim, eu digo isso para vocês porque quando teve a reformulação, essa última reformulação da 90/50,
Eu fiz um treinamento justamente com uma das pessoas que participou da reformulação, que é um cadeirante, né? E ele mesmo falou que a mania que as pessoas têm de achar que o deficiente físico é de vidro e ele não sabe fazer nada, chega até a irritar os próprios deficientes físicos, né? E ele falou que não, eles são pessoas normais, que eles conseguem fazer tudo, só que eles têm limitações, ponto. E ele sabe que tem algumas coisas que eles têm que voltar, têm que recuar e seguir em frente. E essa é uma delas, né? Então não é para ficar fazendo tudo bonitinho, direitinho. Tem que pôr algumas limitações também para eles vencer essas barreiras. E achei legal essa colocação vindo de um próprio deficiente. Banheiro. Condições mínimas de banheiro. Banheiro é outra briga. Por que eu falo que banheiro é outra briga? Tá, gente? Primeiro motivo. Muitos de nós temos trauma por conta de banheiro. Principalmente a questão de quantidade de banheiro numa casa. Por que eu digo isso? Porque todo mundo acha que tem que ter um banheiro por pessoa numa casa. Tá? Porém, quem faz faxina na casa acha que um banheiro é o suficiente. Tá? Já começa a briga aí. Tá? Mas, quando a gente começa a pensar, projetar banheiro, aí a gente descobre que existem outras encrencas aí no banheiro. Tá? A primeira delas, o banheiro não pode ser muito pequeno, mas também não pode ser gigante. Tá? Informações mínimas que tem que conter no banheiro. Pela norma 15.575, tem que conter um lavatório, tá? Que ele chama de pia para banheiro, que é o lavatório, uma bacia sanitária e um chuveiro. Tá? Recomenda-se, em alguns casos, a utilização da ducha higiênica, que substitui o bidê, tá? E, em alguns casos, um armário para guarda de produtos de higiene e asepsia, certo? É obrigatório a ducha higiênica, esse armário? Não, não são obrigatórios, mas a gente acaba disponibilizando. Onde esse armário? Em geral, o pessoal acaba optando com o famoso gabinete embaixo do lavatório, tá certo? Bom, primeira informação, tá? Isso eu sei que o professor de vocês de PIP, se não for passar para vocês, estou eu já passando, adiantando isso para vocês, tá? É a seguinte, tá? Peguem o manual de instalações hidráulicas da Tigre, tá? Entra no site da Tigre, Tubos e Conexões, pega o manual de instalações prediais deles. Aonde que vocês vão encontrar o manual de instalações prediais deles? Junto com o catálogo de produtos de esgoto e água fria. Se não me engano, acho que estava lá no meio. A última vez que eu vi, estava lá. Por que eu tô falando isso? Por dois motivos. Depois vocês não falam isso pro Adilson, hein? Deixa quieto. É o Adilson que tá dando isso pra vocês, né?
Não é Adilson ou Miura, um dos dois. É Tá. o Adilson. Adilson? Perfeito. Mas não fala pra ele, hein? O que acontece? Tá bem explicadinho tudo aquilo que a Adilson está passando para vocês, tá? E tem até exercício resolvido. E tem os detalhamentos, tá? É bem bacana, tá? Esse manualzinho deles. E nesse manual tem umas informações de distâncias conforme tanto a norma de hidráulica quanto a norma 15.575, tá? Que são essas distâncias? A distância mínima, tá? Tanto da tubulação de hidráulica, tá? De esgoto ou de abastecimento de água fria, tá? Para as peças sanitárias, quanto das louças para paredes e outros mobiliários, tá? Então, esse exemplo que eu tenho aqui mostrando para vocês, ele só tem duas medidas. A medida mínima com relação à largura do banheiro, tá? E a dimensão mínima que teria que ter o quê? Da extremidade da bacia sanitária, que é dessa ponta, até bater na parede, que é a área de circulação, que é aproximadamente 40 centímetros. Tá? Porém, do eixo da bacia sanitária, opa, aqui não é o eixo. Ao menos aqui. Do eixo da bacia sanitária até atingir o próximo objeto, seja ele o lavatório ou o box, tem que ter aproximadamente 30 centímetros, tá? Se nesse manual da Tigre não tiver essa informação, um outro manual que vai ter essa informação para vocês é no Manual Técnico de Peças Sanitárias, de Louças, perdão, da DECA, Louças e Metais. Tá? É um outro local que vocês podem pegar essas informações aí. Também não falei nada, hein, tá? Então, só sugestão, assim, para vocês. Tá? Depois eu ponho no chat aí para vocês, essas dicas aí para vocês, tá, gente? Que é da Tigre. Deixa eu pôr já. Eu vou esquecer. Vamos lá. Vamos lá. Manual da Tigre de instalar o analfabeto. Ações prediais e manual DECA de instalações de louças sanitárias. Pode ser que vocês não achem com esses nomes, tá? Pode ser que vocês achem como manual técnico, alguma coisa assim, tá? É que faz tempo que eu não acesso esses manuais, tá? Mas que existem, existem. Tá? Eu sei que existe porque eu pulso neles de vez em quando, porque às vezes eu preciso. Tá? Então, eu sei que tem. Assim como de elétrica, tem o manual de instalações elétricas da Prysmian. Acho que é assim que se escreve, tá? Prysmian, tá? Manual de instalações elétricas da Prysmian, que também é legal de vocês baixarem da internet. Esse da Prisma, professor, ele passou pra gente. Passou? Esse daí ele sempre passa. Esse ele sempre passa. Os outros ele não passa, tá? Mas eu passo. Tá certo. Por que eu acabo passando para vocês? Porque eu sou chata e enxerida? Também.
é que por muito tempo, nesse semestre, acabou não acontecendo isso, né? A matéria de PIP, quando a turma é muito grande, ela acaba sendo dividida, né? Ela é dividida em hidráulica, elétrica e projeto. E geralmente, há um tempo atrás, isso vai fazer uns bons tempos, né? Quem dava essas disciplinas era eu e o Adilson. Eu dava a parte de projetos e o Adilson dava toda a parte teórica de elétrica e hidráulica, né? Então, por isso que eu falei para você, eu sei que ele dá e que ele não dava nesses manuais. Então, esses manuais da Tigre, da Deca, ainda era eu. Por isso que eu sei que ele não dava. Mas tudo bem. Acho que é legal vocês terem essas informações também. E como eu falei para vocês, de vez em quando eu dou uma invadida na matéria dos outros professores aí. Por quê? Sou enxerida? Sou. Não vou dizer que não. Mas essa matéria, infelizmente, eu tenho que invadir a matéria dos outros. Porque, querendo ou não, neste caso aqui, se eu não falar de hidráulica, como é que eu vou falar para vocês que a locação da peça sanitária não tem nada a ver com a hidráulica? Tem tudo a ver. Então, eu sou obrigada a me meter um pouco em algumas matérias aí, tá? Claro que eu não vou me meter muito a fundo em algumas situações, né? Mas eu me meto mesmo. No caso de banheiro acessível, a situação é diferente, tá, gente? No caso de banheiro acessível, aí eu tenho que prever uma situação de giro de cadeira de rodas, tudo direitinho. Mas aí, eu diria o seguinte para vocês. Quem for mexer com a questão da acessibilidade, na 9050, tem toda a informação descritiva de como que eu tenho que pensar na questão da acessibilidade para o banheiro. Porque eu tenho que pensar em barra de apoio, tenho que pensar em um monte de informação, em um monte de detalhezinho, que na 9050 tem isso muito bem explicadinho. Então, não vou nem entrar nessa situação nesse momento. Tanto é que o banheiro não tem nem 1,10 m, ele chega a ter 1,5 m, 1,80 m de largura no mínimo. Tá? E, bom, indo para os finalmente, a questão da circulação, tá? Os famigerados corredores, tá? Ou os halls, quando eles forem pequenos, certo, gente? A gente tem que pensar o seguinte, quando a gente fala de espaço de circulação ou corredor, vamos lá, deixa eu voltar para aquela plantinha, plantinha, aqui, essa plantinha. Tá? Esse corredor que nós temos aqui, tá? Esse corredorzinho aqui, ele tem que ter uma largura mínima, tá? E de quanto que é essa largura mínima? R$70? Por quê? Acho que eu tinha lido alguma coisa relacionada para cadeirantes. O ideal seria 90. Para pessoas seria entre 65 e 70. Pessoas que não têm deficiência. Então, mas eu não sei por quê. aí que tá.
A gente compra muitas informações como verdades, mas a gente não sabe explicar os porquês, tá? Outra coisa que eu acho legal dessa matéria, que eu começo a mostrar para vocês, que a gente também tem que saber argumentar, tá? E a gente descobre que algumas coisas que a gente compra como verdades, nem sempre são tão verdades assim. Vamos lá. Primeiro, esse 70 que muitas pessoas vendiam para a gente, tá? Era em função da abertura, tá? O vão-luz de algumas portas que eram instaladas nas casas até então, tá? Por quê? Algumas casas que eram construídas até meados dos anos 80, tá? As portas internas tinham as suas folhas de porta 70 centímetros. Isso quer dizer que o vão-luz, tá? Que é a área livre, de batente a batente, tinha aproximadamente 70 centímetros. Portanto, a circulação ao corredor tinha que ter, no mínimo, essa distância, de batente a batente, 70 centímetros, tá? Entenderam por que do motivo dessa medida? Mas, quantos de vocês não tiveram problema na hora de fazer mudança, ou quando chegou mobília, alguma coisa do tipo, com porta estreita e corredor estreito? 70 centímetros é muito estreito, tá? 80 centímetros já começa a ficar um pouco mais confortável, tá? Então, começou a mudar um pouco esse paradigma aí. Além do que, pensamento hoje é o seguinte, pensava-se até então que 80 centímetros era somente para portas de entrada da residência, tá? Ou quando se tinha algum cadeirante na edificação, por conta da cadeira de rodas. Porque 80 centímetros, a cadeira de rodas passa espremida, mas passa, tá? O ideal para uma cadeira de rodas passar quase que folgada é 90 centímetros, tá? Porque a gente tem que pensar que a pessoa que está usando a cadeira de rodas, ela vai ter uma certa autonomia para utilizar a cadeira de rodas. Ninguém vai estar levando ela mesma estará se levando, né? Então, 90 é o ideal. Mas com 80 ela consegue também. Raspa um pouco o dedo no batente, machuca um pouquinho, mas passa, tá? Com 70 não passa, tá? A largura da cadeira é algo em torno de 75 centímetros, tá? Se é 75, 78 centímetros, não passa numa porta de 70, tá? Então tem que ser no mínimo 80 mesmo, certo? Bom, então começou aí. Aí o pessoal assim, então só quando tem situação de cadeirante. Mas a população brasileira está envelhecendo. E não é só pensar no cadeirante em si, é pensar também que nós também vamos envelhecer, tá? E nós, em algum momento na nossa vida, vamos precisar de algum suporte para a locomoção, para a mobilidade. Então, os 70 centímetros, tá, começa a se tornar muito estreito para a utilização de bengala, muleta, andador. Não é só a cadeira de rodas, também outros aparatos além da cadeira de rodas, né? É que a gente acaba dando uma de extremista, né? Porque a gente, quando pensa
na questão do deficiente, vai logo direto na cadeira de rodas, né? Mas existem outros aparatos. Tá? O andador, por exemplo, tem andadores que são bem mais largos do que uma cadeira de rodas. Tem andador que tem 1 metro de largura. Aqui, dependendo do problema de mobilidade, principalmente do idoso, o andador tem 1 metro de largura. Aí você vai assim, mas por que ele não anda de cadeira de rodas? Não sei. Ele precisa se locomover andando e não com cadeira de roda. Porque ele tem que mexer a musculatura das pernas. Então, tem vários fatores aí que a gente tem que analisar. E a população brasileira está envelhecendo. E a gente tem que pensar nisso também. Por isso, dessas medidas estarem sendo alteradas também. Então, um corredor de 80 também não é mais aconselhável hoje. Tá? Hoje, a largura mínima, isso tanto pelo Código de Obras quanto pela 15.575, é no mínimo 90 centímetros. Por que 90 centímetros? 80 do vão luz da porta, tá? Seria da abertura total da porta, mais 5 de cada lado do batente. Por quê? Se eu quiser tirar os batentes, para poder ampliar essa porta e ter um espaço maior, dando 90 de abertura total, eu posso. Então, o ideal é que meu corredor, tá, minha circulação horizontal, tenha no mínimo 90 de largura. É isso que a norma 15.75 pede e o Código de Obras. Ok? Isso vale para escada também, tá, gente? Lembrando que eu tô falando de residência. Voltando aqui, cadê a tabelinha? Tabelinha. Vamos lá, aqui. Aqui, ó. Circulação. Aqui, ó. 90 centímetros, tá? Isso vale para a escada. Então, a escada residencial tem que ter, no mínimo, também de largura, 90 centímetros. E se eu quiser deixar 1 metro? Melhor ainda. É o ideal. Se for uma questão que envolve comércio, em outras palavras, eu estou desenvolvendo um projeto que vai ser para uma casa que vai atender escritórios, tá? Vão ser salas comerciais. Então, esse corredor não pode ser de 90, tem que ter no mínimo 1,10 m. Por quê? Eu entendo que o fluxo de pessoas é uma indo e outra vindo, tá? Então, são 2 pessoas, no mínimo, tá? Uma indo e outra vindo. Então, no mínimo, 1,10 m. Tá? Aí, a relação é outra. Tá? Aí entra numa outra tabela que não está aqui, mas está lá na 15.575. Dúvidas até aqui, gente? Enquanto não, tranquilo. Isso tudo para a gente entender que para pensar o projeto, tá? Existem algumas diretrizes com relação a medidas mínimas, tudo isso é medida mínima, tá, gente? Que a gente tem que respeitar, que a gente tem que pensar, tá certo? Então, assim, uma coisa é eu pegar o papel,
Eu pegar um lápis e começar a rabiscar. Ah, eu vou desenhar, vou fazer casa, vou fazer isso, aquilo, outro. Tá? Pego um quadriculado e começo a brincar e fazer acontecer. Mas e na hora de pôr as medidas, saber o que vai caber, deixar de caber e tudo mais? Quais são as diretrizes que vão me dar esse norte? Tá aí nessas duas situações, tá? Que é 90-50, 15-75. Tá? Então, se eu quiser esquecer um pouquinho o código de obras, até posso. Por quê? Vocês viram que toda hora o código de obras fala vê a norma 15.575. Tá? Então, até dá para jogar tudo para a norma 15.575 de uma vez. Bom, eu acho que até aqui foi tranquilo, né, gente? Bom, agora o bicho vai pegar. Agora vai ficar legal. Com relação ao que a gente vai estar trabalhando aí. Tá? Bom, vamos lá. Eu vou disponibilizar para vocês, ainda hoje, esse arquivo aqui, que eu fiquei de passar ontem para vocês, eu esqueci. Esqueci não, é que terminei com a outra turma ontem, mais de 10h30, aí estava tão cansada, eu acabei não pondo, tá? Mas eu vou pôr hoje, tá? Esse arquivo aqui, certo? Que é da nossa casinha. Que nós vamos fazer pequenas, grandes alterações nela. Certo? Bom, a nossa cozinha aqui, ela é de 4 por 2,80. Cozinha razoável. Uma sala de 3,80 por 4. Um dormitório de 3,40 por 2,80. Também é razoável. Um banheiro de 2,25 por 2,80. Também tá um banheiro bom. Certo? Bom, temos problemas na nossa casa. Primeiro problema. Não temos privacidade nenhuma. Primeiro item. Segundo item. Só temos um dormitório. O nosso cliente pede 2 dormitórios e um escritório. Certo? Então, teremos que fazer um rearranjo aí. Tá? Depois, isso tudo eu passo escrito para vocês aí. Tá? Porém, eu tenho que escrever, senão eu vou esquecer. Então, 2 dormitórios. Mas a gente pode replanejar, por exemplo, essa parede entre a cozinha e a sala, a gente poderia modificar essas partes, ou o que a gente não pode mexer? Já vou falar. Vamos lá. O que o cliente pede? Tá? Isso que o cliente pede, é o que a gente chama, né, de necessidades do cliente. Tá? Quais são as necessidades do meu cliente? Tá? Ele quer uma reforma, ampliação da edificação. Tá? Nessa reforma, ampliação dessa edificação, ele quer 2 dormitórios,
um escritório, perfeito. Ele quer uma cozinha conjugada com a sala e quer uma lavanderia. Perfeito? Coisa que nós não temos aqui, a lavanderia, certo? Nós não temos 2 dormitórios, só temos um. E nós não temos o escritório, perfeito? Só que ele não quer que seja alterado, né, a volumetria da casa. O que vem a ser a volumetria da casa? Ele não quer que seja alterada o aspecto físico da casa. Ele não quer que seja alterada as paredes externas da casa. Entenderam o que eu quis dizer? A ampliação não pode ser demolir esta parede aqui, essa toda aqui, e esticar a casa para cá. Não pode ser demolir essa daqui e esticar para cá. Isso quer dizer que eu vou ter que esticar a casa para cima. Eu vou ter que criar um segundo pavimento nessa casa aqui. Certo? Bom, aí você vai falar assim, lascou. Porque a gente não aprendeu escada ainda. Maravilha, não tem problema, vamos aprender. É neste semestre aqui que a gente aprende escada. Não tem problema, tá? O que nós faremos? Eu vou disponibilizar para vocês isso, tá? Juntamente com este desenho, tá? Se alguém quiser se aventurar, aqueles que têm noções de CAD, fica à vontade. Aqueles que quiserem se aventurar no esquadro, na prancheta também, fica à vontade. Ou então, eu vou estar fornecendo também um arquivo de papel quadriculado, tá certo? Ou se tiver em casa já papel quadriculado também, para já começar a raciocinar isso. Tá? O que eu acho mais interessante seria o quê? Reproduzir o desenho, tá? Na escala 1:50. Tá? Seria muito mais interessante. Tá? De que forma? Primeiro, o que já existe, tá certo? Se alguém for utilizar o processo Neandertal, que é o famoso esquadro e companhia, né? Faz esse bonitinho. E quando for fazer o que seria o segundo pavimento, aí tem uma dica, para não precisar redesenhar tudo de novo. Que aí eu falo que é a dica do preguiçoso. Tá? Que a dica do preguiçoso é a seguinte. Pega o desenho, aqueles que for fazer à mão, tá? Pega o desenho, bonitinho, que já foi feito, tudo certinho. Vai na janela do quarto, no vidro da janela do quarto mesmo. Cola o sulfite na janela, no vidro. Põe uma folha em branco em cima do vidro. Tá? O que vai acontecer? Tá? A luminosidade do dia vai fazer com que você consiga enxergar o desenho que está atrás. Você está fazendo aí uma mesa de luz. Você só vai
copiar o contorno. Entendeu? Mais fácil. Aí você copiou o contorno, tira a folha, claro, com régua, né, com esquadro, tudo direitinho, tá? Aí depois você tira e só preenche o miolo na mesa, bonitinho. Mais fácil, né, gente? Tá? É uma sugestão, é uma dica. Depois eu vou ver se no final de semana eu monto um vídeo mostrando isso para vocês. Esse pseudo jogo de luz aí para fazer os desenhos. Eu faço isso de vez em quando, tá? Só para vocês terem uma ideia. Bom, como eu falei para vocês, se alguém já tiver as manhas do CAD, pode se aventurar no CAD. Aqueles que não tiverem a manha no CAD, mas souber utilizar outro software, tá? Ah, eu sei mexer no SketchUp. Quer fazer no Sketch? Fica à vontade. Quer mexer no Visio? Fica à vontade, tá? Eu vou pegar esse final de semana aqui e vou ficar fuçando mais uns 3 ou 4 softwares que me indicaram, que falaram que são softwares de CAD, que são mais leves que o AutoCAD. Tem um deles que parece que já está com a licença meio que fria aí. Vou ver se a função dele, o funcionamento dele está bem parecido com o AutoCAD. Se tiver, aí eu passo para vocês o que vai acontecer. Eu dou uma explicação para vocês de como que a gente consegue utilizar eles, tudo mais, e a gente vai trabalhando junto, tá? E o que acontece? Como posso dizer para vocês? Vamos lá. Aquela deficiência que vocês tiveram em IACC, porque nem todo mundo tem um computador parrudo para suportar o CAD, né, o AutoCAD, pode ser suprida com outros softwares de CAD que dá para fazer situações similares, né? O importante é trabalhar com software de desenho que seja vetorizado, que tenha uma linguagem similar. Isso é o importante. Tá? Por quê? Hoje tem muitas empresas que não estão mais trabalhando com o AutoCAD. Por quê? Porque a Autodesk, a empresa Autodesk, está pegando pesado com essas empresas e a multa está sendo muito alta. O software da Autodesk, né, o AutoCAD, por exemplo, está em torno de $3.000 a licença. Simples. E se uma empresa é autuada, ela tem que pagar alguma multa equivalente a 3, 4 licenças. Então, eles estão partindo justamente para softwares similares, tá? Que trabalham a mesma plataforma, né? A mesma linguagem, a vetorizada, com a mesma plataforma base da Autodesk, que salva com a linguagem DXF, que a DXF é a linguagem aberta, né? Como a DOC, que a DOC hoje é uma linguagem aberta, né, para editor de texto, né? Então, existem já alguns softwares, parece que tem uns 2 já que são grátis, né? E a forma de trabalhar com eles, pelo que me falaram, é muito parecida com a da Autodesk. Então, eu já vou dar uma fuçada nesse final de semana, vou fazer essa avaliação. Sendo igual, eu já repasso aí para vocês e a gente vai trabalhando junto, tá? Para aqueles que tiverem o problema de instalar o AutoCAD, tá? E lembrando, para aqueles que têm um computador bom, de última geração, tá? Se não foi passado para vocês, tá? Vocês têm direito, enquanto vocês tiverem
o e-mail institucional, tá? Vocês têm direito à licença free do AutoCAD. Não sei se isso daí foi passado para vocês no semestre passado para vocês ou não. Achava que era só por 2 anos. É enquanto vocês tiverem um e-mail institucional. Por exemplo, você começou a estudar na ETEC esse ano. Aí, se você terminou esse curso, emendou com outro. Quer dizer, você manteve o seu e-mail institucional. Enquanto você não perdeu o seu e-mail institucional, você tem direito à licença gratuita da Autodesk. Legal, né? Isso vale também para outros softwares da Microsoft que estão naquela loja, tá? Quando vocês acessam a plataforma. Eu não sei se vocês tomaram esse conhecimento aí. Então, mais uma informação, se vocês não sabiam. E eu sei que eu não consigo baixar, porque o meu computador não aguenta. Só para vocês terem uma ideia. Então, a primeira informação vai ser essa. Ah, mas eu vou ter que fazer esse desenho para a semana que vem? Não. Tá? Isso daí é para vocês já começarem a ir pensando, tá? Como é que vocês vão pensar nessa disposição desses ambientes, certo? Porque na semana que vem a gente vai discutir quem? O terreno, tá? Porque nessa disposição dos ambientes, que vocês vão começar a pensar, provavelmente, depois que a gente discutir o terreno, vai mudar muita coisa. Em função de quem? Do nosso amigo norte. Tá? Ele vai ser o cara que vai mudar muita coisa no trabalho de vocês. Podem ficar sossegados que isso acontece. Tá? Mas por que eu quero que vocês comecem a pensar? Principalmente para a questão de tamanho. Vocês já têm as informações de medidas para vocês já começarem a pensar o quê? No redimensionamento de alguns ambientes aí. Como, por exemplo, o banheiro de baixo. Esse banheiro, ele está muito grande. De repente, eu posso diminuir ele. Porque na parte de cima, eu vou pôr os meus 2 dormitórios. Estou chutando situações, tá, gente? Então, eu posso deixar um banheiro maior lá em cima. Embaixo fica só um lavabo. Ou, de repente, posso diminuir um pouco a cozinha para puxar a área de serviço. Não sei. Tá? Tem N situações aí. Em função de quem? Das informações de medidas que já foram passadas. Lembrando que eu não posso alterar a medida do contorno. Isso eu não posso alterar mesmo. Tudo bem? Tá? Eu vou deixar disponível essa plantinha depois na parte dos arquivos. Você ia perguntar alguma coisa, Murilo? Não, na verdade, quando a senhora falou tudo bem, eu só respondi, beleza. Agora vai começar o braçal. Então tá, gente. Eu acho que eu tinha para passar para vocês hoje, literalmente, era tudo isso, tá? Aí na semana que vem eu já chego com a informação do terreno. Aí juntamente com a informação do terreno, a gente vai brincar de ver a situação do SQL dele, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento,
permeabilidade, gabarito, o que eu posso, o que eu não posso fazer nesse terreno, se eu posso pôr casinha de cachorro, se eu não posso, posso fazer ridículo, eu não posso, o que mais que eu posso fazer nele? Além da nossa construçãozão aí, se eu posso de fato ampliar o tanto que a gente deseja aí nessa ampliação. Ok? E por hoje é só, amiguinhos. Bom final de semana e vamos curtir um friozinho aí e torcer para que neve. Bom final de semana. Obrigada pela aula. Eu que agradeço vocês estarem aí. Valeu, professor. Obrigado, hein? Boa noite. Boa noite.